Cássio Nunes Marques acaba de derrubar a decisão do ministro Moraes no TSE e essa notícia devastou o judiciário agora neste exato momento. Eu vou trazer absolutamente tudo o que aconteceu. E a informação que a gente tem de bastidor é que o ministro Moraes está furioso com esta decisão do Cássio Nunes Marques que ele acabou de tomar. E eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Outra notícia mega urgentíssima. É urgentíssimo em dobro, gente, tá? Agora, neste exato momento, acabou de sair duas notícias urgentíssimas sobre Jair Messias Bolsonaro. Agora, gente, tá? Neste exato momento, acabou de sair duas notícias urgentíssimas sobre Bolsonaro. Essa notícia eu tenho, essas duas informações é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado no destino. Eu vou explicar também nos mínimos detalhes. E Donald Trump, gente, tá? Donald Trump está sabendo de tudo que tá acontecendo aqui no Brasil, gente, tá? Agora, lá no G7, uma jornalista fez questão de perguntar pro Donald Trump se ele estava sabendo o que estava acontecendo, se ele se encontrou com o Lula. Ele fez questão de mostrar de que está sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil, citou o filho do Bolsonaro. Donald Trump citou citou o filho do Bolsonaro e de quebra mandou um duro recado para Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive, Donald Trump fez uma acusação gravíssima do que está acontecendo aqui no Brasil. Ele disse que o Brasil é um país politicamente difícil, porém os Estados Unidos é muito, mas muito pior do que eles imaginam. Gente, Donald Trump rasgou o verbo, citou o filho do Bolsonaro que mora lá nos Estados Unidos, ele sabe até onde o Eduardo Bolsonaro mora. Gente, o Trump tá sabendo de tudo. Acho que o Marco Rubio tá ali, ó, o tempo todo atualizando ele. Ele citou o filho do Bolsonaro, disse que politicamente o Brasil é um país difícil, que esteve brevemente com Lula e mandou um duríssimo recado. Disse que os Estados Unidos, politicamente o Brasil é um país duro, só que os Estados Unidos é muito pior. Mandou um duríssimo recado pro Alexandre de Moraes, pro judiciário aqui no Brasil, pro Lula. E o Lula rebateu, gente. O Lula rebateu. Ah, gente, eu tô falando pra vocês que esse vídeo aqui é uma pancada atrás da outra. Se eu fosse vocês, não perderiam mais assim, mas nem um segundo. E tem também um ministro da Suprema Corte que acabou de ser detonado por jornalista, que eu vou explicar e trazer esta bomba que explodiu no colo de um ministro da Suprema Corte agora e tem a ver com o escândalo do caso Massa. E aí, gente, vocês vão perder alguma parte desse vídeo aqui? Eu acho que não, porque é uma informação mais impactante. Aqui no canal Fabiana Cardoso, em que você abre o vídeo, é somente notícias de altíssima qualidade que eu separo aqui para todos vocês. Ó, tá aqui nosso boletim da noite. Não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que tem muita coisa acontecendo que eu preciso atualizar todos vocês daqui a pouco para vocês. Porque antes, deixa eu trazer aqui mais uma fala do Lula que vazou no G7, gente. Será que não tem ninguém para avisar o Lula? Lula, tudo que você tá falando aqui dentro tá vazando, tem microfones, tá tudo, né? Será que ninguém avisa o Lula, gente, tá? Lula defende urna eletrônica no G7. Lula, numa reuniãozinha ali com alguns aliadinhos, ele elogiou a urna eletrônica. O Lula tem um medo, né? Eleição que não seja de urna eletrônica. Por que será que o Lula tem tanto medo de eleições não ser através de urnas eletrônicas? Ó, vocês vão entender, gente, tá? Acompanha aqui essa conversa do Lula que vazou, dele querer tanto. O Lula tem, assim, ele tem uma certeza muito grande que ele vai vencer essas eleições aqui no Brasil. Vocês vão entender acompanhando aqui a fala do Lula. Agora, a pergunta que eu me pergunto é: por que o Lula tem tanta certeza que vai ganhar essa eleição aqui no Brasil? Porque isso ficou bem claro aqui nessa fala dele. Ele tem muita convicção de que ele vai vencer o Flávio Bolsonaro. E citou as urnas eletrônicas. É bombástico isso aqui, gente. Assistam.
Não sei porque caô, I don't know whether you win. não adota It's not adopted. o sistema eletrônico Electronic voting como system orientação aos países. as a guidance to the other countries. Eu fui o segundo em I came in 89. second in 89 elections. Eu fui o segundo I came in second em 94. in 94. Eu fui o segundo Came in em second 91. in 98. Aí eu fui o primeiro em And then I came 2002. first in O primeiro em 2002. 2006. 2006 again, O the primeiro, first. o PT foi feito em 2010. First one won the election in primeiro em 2010. 2014. The first one in segundo em 2014. 2018. Second in E o 2018. primeiro agora. And the first now again with them in Tudo pelo 22. voto eletrônico. So they go, All this was electronic system. you go 1-2, and now you have to go again 1-2. That's Primeiro, number segundo one. mandato seguido, depois tem que pular. Depois tem que pular um e depois And votar. you have to wait a turn, and then you can come back a third and a fourth, and that's it. Se eu for eleito agora, Então, now, eu serei o presidente eleito mais longevo da first president, the greatest longevity in the history of an office. O único eleito três vezes The only president that was elected 3 times, e possivelmente o único eleito quatro vezes. and possibly Tá vendo isso aqui, gente? O Lula parece que... O Lula tem muita convicção, né? Olha essa frase aqui que saiu da boca do Lula lá no G7. E possivelmente eu já fui eleito 3 vezes através das urnas eletrônicas e possivelmente serei o único eleito 4 vezes. É muita convicção, gente. Como que o Lula é tão convicto assim? De onde ele tira? Como que ele tem tanta convicção de que vai vencer do Flávio Bolsonaro, que vai ser eleito presidente pela 4ª vez? Aqui, gente, tá o Lula protegendo, enaltecendo as urnas. Ó, todo o país tem que adotar isso, é bom. É bom. Fui eleito 3 vezes, possivelmente vou ser eleito agora a 4ª vez. O que vocês acharam dessa fala do Lula lá no G7, gente? Coloca aqui embaixo, eu queria a opinião sincera de vocês. Por que é que, na opinião de vocês, por que vocês acham que o Lula tem tanta convicção que através das urnas eletrônicas ele vai vencer o 4º mandato aqui no Brasil? Agora que são elas, agora eu quero ver a opinião sincera aí de todos vocês. E agora voltando, gente, na treta entre o Lula e Donald Trump. Vocês viram que no G7 o Lula que queria um esbarrão, conseguiu o esbarrão e a humilhação com Donald Trump, né? Deu um encontrozinho, sim, de 3 segundos, né? Entre Lula e Donald Trump, que eu mostrei pra vocês no primeiro vídeo de hoje cedo, no boletim da manhã. Eu trouxe pra vocês não sei se foi no primeiro ou se foi no segundo, eu tô confusa aqui agora. Mas houve o esbarrão entre Donald Trump e Lula. Durou 3 segundos, trocaram uma frase só com o outro. E o Lula saiu humilhado mais uma vez. Ou seja, o Donald Trump ignorou o Lula sem dó e nem piedade. E parece que o Trump teve todos os motivos do mundo para ignorar o Lula, né? Porque já estava sabendo do que o Eduardo Bolsonaro tinha sofrido aqui no Brasil há poucas horas. Tanto é que ele acabou de falar lá na coletiva de imprensa. Jogou na cara das autoridades brasileiras que ele está acompanhando tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Aí o Lula também foi lá responder, falar e provocou o Trump. Lula provoca Trump e diz que os Estados Unidos tinha que aprender a fazer eleição com o Brasil. Isso aqui, gente, foi só o primeiro ataque do Lula contra o Trump. Daqui a pouco tem outro, vejam só. Eu acho que ele conhece pouco o Brasil. Se ele conhece o Brasil pela relação que ele tem com a família Bolsonaro, ele desconhece o Brasil. O Bolsonaro já está preso. O que nós achamos é que os bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, que vai por alguns delegados da Polícia Federal, que estão lá como Ramage, que vai pelo pessoal Cláudio Magro, sabe, da Refit, onde nós prendemos 250 milhões de litros de gasolina, que eu entreguei para ele a fotografia e o endereço da casa que essas pessoas estão em Miami. Que eles poderiam entregar para a gente isso. Quer combater o crime organizado? Entreguem os bandidos brasileiros para a gente poder prender. A Polícia Federal está ávida para ir lá. E os Estados Unidos poderiam aprender com o Brasil de eleições mais tranquila, mais leve e menos conturbada. Eu acho que...
eleições mais tranquila, mais leve, mais conturbada. Só se for para ele, né? Só se for para ele, porque o Bolsonaro, a oposição, colocou algumas coisas em xeque, né? Para ele que tinha ali o aparato, né, do TSE ajudando, dando aquela ajudinha de vez em quando, né? Quem não se lembra, né, das decisões do ministro Alexandre de Moraes lá no TSE durante o último pleito eleitoral, né, gente? Muitos juristas, né, colocando em xeque as decisões do Moraes, que dava a entender de que poderia beneficiar o Lula, mas ninguém podia reclamar, não podia falar nada. São os intocáveis, né? Gente, tem mais. E agora, vamos continuando, gente, que tem muita coisa para trazer aqui para vocês nesse boletim ainda. Eu tô acelerando aqui para trazer uma maior de notícia no menor espaço de tempo. Alfredo Gaspar cobra Lula em relação a atentado contra vereador do PL. Eu sabia que isso aqui ia cair nas costas do Lula. O Lula que está se lixando para a segurança pública. É lógico que isso aqui ia cair nas costas do Lula, gente, tá? O deputado federal Alfredo Gaspar subiu o tom contra o presidente Lula da Silva e chamou o mandatário de irresponsável pelo avanço do crime organizado no país. O parlamentar gravou um vídeo de protesto em suas redes sociais para reagir ao atentado sofrido pelo vereador Cabo Davidson do PL na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Gaspar afirmou que a omissão do Palácio do Planalto, ou seja, do governo Lula, permite a transformação do Brasil em um narco-estado. A manifestação do deputado ocorreu depois que criminosos armados invadiram uma unidade hospitalar Potiguar para abrir fogo contra o político e sua equipe. O tiroteio resultou na morte imediata de um assessor do vereador e deixou o parlamentar municipal ferido. Alfredo Gaspar classificou a investida das facções como um ato de terrorismo explícito e um ataque frontal à democracia nacional. É claro que tem que cobrar do Lula. Lula que sempre se lixou para a segurança pública do Brasil. Quer um exemplo? O Lula acabou de tirar 4,3 bilhões da defesa no Brasil. O Lula acabou de tirar 1,3 bilhão do exército do Brasil, das fronteiras do Brasil. Agora a bandidagem está comemorando. Com Lula, o bandido comemora, solta fogos, toma champanhe. Se é menos dinheiro, gente, tá? Na defesa, na segurança pública, no exército, é menos monitoramento. O bandido fica livre, leve e solto para fazer o que quer. Passa farinha de trigo pra lá, vem pra cá, armamento pra lá, pra cá. É isso, gente. Lula tá preocupado com a defesa no Brasil? Tá lá vomitando, cobrando do Trump, manda um criminoso lá do Refit pra cá, e ele tá tomando conta aqui do Brasil? Da segurança pública aqui no Brasil? O Lula tá combatendo o crime organizado aqui no Brasil? O Lula tinha que lavar a boca pra cobrar alguma coisa do Trump. O Trump, que nem é presidente do Brasil, está fazendo mais pelo Brasil que o próprio Lula, que está aqui prendendo bandido aqui dentro. Lula está preocupado em combater o crime organizado, tirando 4,3 bilhões do orçamento da defesa. Isso aí basta vocês darem um Google aí que vocês vão ver o que o Lula acabou de assinar, o que o Lula acabou de fazer. É um hipócrita, isso sim. E agora, gente, decisão. Gente, eu tô simplesmente chocada com essa notícia. Cássio Nunes Marques, além de acabar com os planos de Gilmar Mendes e outras autoridades lá, né, no STF, que manteve a prisão do pai do Vorcaro, do primo do Vorcaro, ele tomou mais uma decisão que deixou muita gente furiosa. Indicado por Bolsonaro, o ministro derruba a decisão de Moraes no TSE. Cássio Nunes Marques acabou de derrubar uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Chegou metendo o pé na porta o Cássio Nunes Marques, né, gente? Novo presidente. O ministro Cássio Nunes Marques reviu uma decisão de Alexandre de Moraes à frente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e autorizou a fala de advogados em análises de decisões individuais na corte. A possibilidade havia sido cassada em 2022. 2022, quando o Alexandre de Moraes era o presidente da Suprema Corte, durante o pleito eleitoral lá de 22. A mudança foi aprovada pelo colegiado na última terça, durante a discussão sobre a censura
pedida por Flávio Bolsonaro do PL, a divulgação de pesquisas, né, a Atlas Bloomberg. Cássio quer impor à Corte Eleitoral uma condução diferente daquela dada por Moraes nas últimas eleições presidenciais. Ele quer um outro sistema, completamente diferente daquilo que estava sendo capitaneado pelo Moraes. Advogados vinham pedindo a possibilidade de se manifestarem nesses julgamentos, sem sucesso desde então. Os defensores acompanhavam as sessões, mas sem chance de sustentar oralmente por seus clientes. A ministra Carmen Lúcia manteve a posição de Moraes na gestão anterior do TSE. Ou seja, a Carmen Lúcia foi lá, manteve a decisão do Moraes. Agora chegou o Cássio Nunes Marques e tá colocando ordem naquele galinheiro. Assim, só uma metáfora, né, gente, tá? O Cássio Nunes Marques chegou metendo o pé na porta e tá colocando ordem naquele tribunal. Parece até letra de música, né? Tá aí, gente. É simples assim. É cumprir o que manda a lei, não é inventar firulas. Só isso. Simples assim. E agora, gente, tem mais. Agora eu vou trazer duas informações urgentíssimas sobre Jair Messias Bolsonaro. A primeira, essa que está aqui na tela. Defesa de Bolsonaro admite que ele pediu conserto em arma, mas nega correlação com o fim da domiciliar. Então, o Moraes deu 24 horas, né? Se você não assistiu, assista os vídeos anteriores que eu postei. Se você tá meio perdidinho, Fabiana, que notícia é essa? O vídeo anterior que eu postei aqui, o vídeo da tarde, eu expliquei para vocês que foi encontrada uma arma do Bolsonaro, né, que foi enviada para conserto, e o Moraes está pedindo explicação sobre essa arma. E veio a justificativa, veio a explicação. Defesa de Bolsonaro admite que ele pediu conserto em arma, mas nega a correlação com o fim da domiciliar. Tá aqui, ó. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu ao STF que ele solicitou, sim, o conserto de uma pistola por ter constatado uma falha, mas que não há nenhuma correlação entre o pedido e o fim do prazo da prisão domiciliar, que vence no dia 25 desse mês. Os advogados confirmam que, devido às medicações psiquiátricas capazes de afetar a cognição de Bolsonaro, sua equipe de segurança tirou o percussor da pistola, tornando-a inoperante. Claro, gente, para proteger a própria vida do Bolsonaro. O cara tá lá entupido de remédio. Pode ir lá dar uma coisa, ele vai lá e faz o pior. Claro que a equipe de segurança do Bolsonaro tinha que zelar pela vida dele e deixou a arma inoperante. Alheio a essa informação, porque o Bolsonaro não sabia, ele não sabia que a equipe de segurança dele tinha feito isso para proteger ele, deixou inoperante de propósito. Então, alheio a essa informação, ou seja, ele não sabia dessa informação, então o ex-presidente teria notado o problema e determinado que a arma fosse para manutenção. Simples assim, não tem nada de mirabolante. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, havia dado 24 horas para que a defesa se explicar melhor sobre a arma, apreendida na segunda-feira durante uma blitz da Polícia Militar do Distrito Federal. Moraes afirmou que era necessário esclarecer a razão pela qual o condenado, ou seja, o Bolsonaro, odeio essa palavra condenado, mantinha uma arma de fogo em casa, né, com um carregador sobressalente. E porque às vésperas do encerramento do período de sua prisão domiciliar, previsto para o dia 25. Tem nada a ver com a paçoca. O fato dele ter pedido para fazer manutenção não tem nada a ver com a domiciliar, o fim da domiciliar. Agora está tentando... Eu acho, gente, que o Moraes está tentando achar uma desculpa para manter o Bolsonaro, para mandar o Bolsonaro de volta para a cela. Tomara que eu esteja muito errada, porque depois que eu vi isso aqui, essa segunda notícia sobre o Bolsonaro... Sei não, gente. Polícia abre inquérito sobre arma apreendida atribuída a Bolsonaro. Por quê? Se foi tudo esclarecido, por que vai abrir inquérito? Gente, o Bolsonaro, se ele rotar, a Polícia Federal abre inquérito para saber por que ele tá rotando. Se o Bolsonaro bater palma, a Polícia Federal quer abrir inquérito para ver por que Bolsonaro tá batendo palma. É uma coisa. Será que ele tá pretendendo alguma coisa? Será que ele vai fazer? Será que ele vai fugir? Será que ele vai... Pelo amor de Deus, gente. É baleia, é joia, é cartão de vacina, é arma. Esse povo não cansa de perseguir o Bolsonaro. A Polícia Civil do Distrito Federal abriu nesta terça-feira um inquérito para investigar o caso da apreensão da arma de fogo que seria de propriedade do ex-presidente Bolsonaro. Ele já admitiu que é dele.
A arma foi apreendida na última segunda. Em comunicado enviado ao STF, o delegado responsável pelo caso informou ao ministro Alexandre Moraes, relator do caso, na delegacia de polícia, está realizando as diligências para apuração do caso. Apurar o quê? Ai, Jesus amado. É difícil, gente, tá? Tem que ser muito forte. Qualquer outro no lugar do Bolsonaro já teria desistido, gente, porque tem que ser muito forte para aguentar tudo isso. Tem que ser uma muralha para aguentar tudo isso, porque é surreal o que o Bolsonaro vem enfrentando, além de todos esses problemas decorrentes daquele golpe que ele recebeu na barriga do Odélio Bispo, que até hoje está inexplicado, nem investigado sequer foi, né? Ainda tudo isso, a gente só teve baleia, cartão de vacina, joias, não sei o quê, tudo arquivado. Mas agora não, o perigo é a arma de fogo dele que estava, né, encostada, nem estava funcionando, mas agora virou no momento. A arma do Bolsonaro, pra quê? Por quê? Pelo amor de Deus, gente, eu fico furiosa com uma coisa dessa. Agora, doutor André Marcília acabou de explodir uma bomba no colo do ministro do STF, Gilmar Mendes, o decano, gente, tá? O desespero bateu na porta do STF, o desespero bateu na porta do Gilmar Mendes, do Moraes, Dias Toffoli, e a batata tá assando. Vocês vão entender assistindo o vídeo completinho, vejam só. O Gilmar pediu vista não para analisar o caso, ele pediu vista para analisar o Nunes Marques. Então essa vista era para isso. Se ele convencesse o Nunes Marques a votar com ele, fazia um 2-2, 2-2 favorece o réu, Vorcaro pai e Vorcaro primo estão na rua. Isso é uma antessala do Vorcaro, Daniel Vorcaro banqueiro, está na rua. Sobretudo no ano que vem, quando o Moraes estará na presidência do STF. Então, se solta o primo, se solta o pai, por que não soltar o próprio Daniel Vorcaro? Esse era o grande risco. Era um balão de ensaio. Nós estivemos hoje diante de um balão de ensaio de como desmantelar o caso Master, porque se o Daniel Vorcaro, depois da soltura do primo, do pai, fosse pra rua, nunca mais a gente ia ver. Ou o Daniel Vorcaro ia sair do país, ou ia sair do planeta Terra, né? Se é que vocês me entendem. Então, diante desse contexto, esse julgamento era bastante relevante. O ponto aqui é que o Gilmar não conseguiu essa adesão e isso mantém o caso Master ainda de pé, porque essa porta para que o pai fique liberto e depois o primo e em seguida o próprio Daniel Vorcaro se fecha agora com a manutenção dessa prisão. Quer dizer, o Gilmar não conseguiu uma dupla e não conseguindo uma dupla, ele sabe que esse caminho ele não vai conseguir trilhar. Ele provavelmente vai buscar agora alternativas para desmantelar o Master, mas esse caminho ele não conseguiu trilhar. E aí tem um ponto, Paulo, aqui que é relevante, que hoje aconteceu um lance estratégico antes desse julgamento, que foi a polícia ou sair na imprensa, né, algumas notícias sobre a participação do Henrique Vorcaro nesse caso. Quer dizer, o Henrique Vorcaro, que é o pai, até agora estava sendo visto como uma vítima, como uma consequência dos abusos do Master, mesmo papinho que eles fizeram. Criado pelo filho. Hoje à tarde, horas antes do julgamento na segunda turma, nós tivemos correndo a imprensa que o Henrique Vorcaro, ele tinha conhecimento de sistemas secretos da Polícia Federal dentro da casa dele quando foi feita a busca e apreensão, que o Henrique Vorcaro tinha colaboradores dentro da Polícia Federal que estavam cantando bola do que estava acontecendo para ele, de que ele, inclusive, participava de empresas de lavagem de dinheiro do filho. A participação do Henrique Vorcaro, do pai, nessa história, talvez tenha servido como um contraponto a um desejo eventual do Nunes Marques de votar com o Gilmar. Essa pressão ocorrida hoje, quando isso aconteceu, o André Mendonça tirou o sigilo dos autos hoje. E aí, enfim, todo mundo pôde ver o que tinha ali de prova. Isso talvez tenha sido um elemento decisivo para que o Gilmar não tem pudor, a gente sabe, mas o Nunes Marques talvez tenha olhado para essa situação e falado assim: bom, não vou com o Gilmar nessa, vou manter a prisão. E isso mostra que o André Mendonça talvez esteja aprendendo a fazer um jogo político dentro do STF que é relevante para que esse caso não morra. Gente, resumindo aqui para vocês, o Cássio Nunes Marques acabou com os planos do ministro Gilmar Mendes, segundo aqui a análise do doutor André Marcília, que é uma análise simplesmente impecável, gente, tá? Nunes Marques acabou com os planos do decano do STF, do ministro Gilmar Mendes, em querer
tirar o primo, o pai do Vorcaro da prisão, né? Conceder prisão domiciliar para o pai, tirar o primo da cadeia e, consequentemente, logo depois, Daniel Vorcaro também sairia. Eu acho que, olhando de fora, era exatamente esse o plano mesmo. Só que o Gilmar Mendes não contava com a astúcia do ministro André Mendonça, que foi lá, antes do voto do Cássio Nunes Marques, foi lá e colocou tudo na mesa. Ó, eles têm que continuar presos porque, por causa disso, disso, teve ameaça de morte, teve isso, teve aquilo, eles têm que continuar presos. Aí o Cássio Nunes Marques não teve outra alternativa, foi lá e votou acompanhando o André Mendonça, para desespero do decano do STF, Gilmar Mendes, e claro, para algumas outros ministros ali que também estão aí, né, atolados nesses escândalos e até o talo, né? Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, atolados, né, nesse lamaçal de sujeira, desse esgoto do escândalo do caso. Tudo sujo, né, gente? Tá ali, desesperados para tirar Daniel Vorcaro, pai, primo, todo mundo da cadeia. Tira todo mundo da cadeia, senão eles delatam. Se eles delatar, se entregar, se falar, a gente tá ferrado e lascado. Mas o Cássio Nunes Marques acabou com os planos de alguns ministros ali, eu creio, dentro do STF. E não foi só isso aqui que o Nunes Marques fez, não, gente. Calma que daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Cássio Nunes Marques também derrubou decisão do ministro Moraes no TSE, gente. O que tá acontecendo com Cássio Nunes Marques, gente? O gigante acordou. Calma que daqui a pouco eu vou trazer essa bomba também pra vocês. Porque agora, gente, eu quero que vocês larguem tudo que vocês estão fazendo, gente, pra prestar muita atenção. Porque essa aqui é a parte mais importante desse vídeo no tocante a Donald Trump e Lula da Silva. Como vocês bem sabem, eles estão lá no G7, né? E teve um dado momento em que o Donald Trump recebeu algumas perguntas de jornalistas. E a jornalista perguntou para ele, né, sobre se ele estava sabendo tudo que está acontecendo aqui no Brasil, se ele teve um encontro com o Lula da Silva. E ele falou muito mais do que a gente imaginava. Reparem que aqui, gente, do lado dele tá aqui, ó, Marco Rubio. Eu imagino que o Marco Rubio tá acompanhando tudo que tá acontecendo aqui no Brasil e tá contando tudo pro Donald Trump, porque o Donald Trump, gente, tá? Simplesmente destruiu o Lula. Destruiu o judiciário aqui no Brasil, gente. Alexandre de Moraes, esse julgamento que aconteceu contra o Eduardo Bolsonaro, ele fez questão de citar o filho do Bolsonaro que mora no Texas. Qual é o filho do Bolsonaro que mora no Texas? Ele revelou que, olha, fiquei sabendo que houve uma condenação aí de prisão. Brasil joga sujo, joga pesado, né? Mas os Estados Unidos joga mais pesado ainda. Ele mandou um duro recado para as autoridades aqui no Brasil e fez questão de citar Bolsonaro, fez questão de citar filho do Bolsonaro, que mora no Texas, Eduardo. Para um bom entendedor, meia palavra basta. E logo em seguida eu vou trazer a reação do Lula, que o Lula tá surtado com isso aqui, gente. O Lula não gostou. Mas primeiro vamos aqui à fala do Donald Trump, que tá sabendo de tudo o que tá acontecendo. Realmente tá acompanhando tudo o que tá acontecendo aqui no Brasil. Vejam só. It's become a little rough country, right? Politically. It's been a little dangerous politically. You're talking about Brazil. Yeah. Yeah. It's been nasty. I hear they arrested somebody that's running for office today. I found that out after we left. I just said goodbye to him, and I heard that they arrested the Bolsonaro Jr. He was doing well in the polls, and they arrested him because he made a statement in Texas. They arrested him, or they want to arrest him. They have something out for his arrest. No, they play pretty tough. But nobody plays tougher than the United States. Look, our elections are totally rigged. We have rigged elections. Vocês viram aqui, gente? But nobody plays. Ó, jogam bem pesado, ó. Prenderam ele, ou querem prender ele, né? Tem algo para prendê-lo. Ele fez esse questionamento, né? Estão tentando prender o Eduardo Bolsonaro, prenderam. E tá meio assim, meio confuso aqui nas informações. Parece que ele confundiu que realmente quem é candidato à presidência é o Flávio Bolsonaro. Ele confundiu o Flávio com o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo não tá concorrendo à presidência, mas ele tá certo, porque realmente o Eduardo foi condenado à prisão. E ele tá aqui, mas prenderam ele ou querem prender ele? Tem algo realmente grave, algum crime que ele cometeu para prendê-lo?
E ele falou, olha, o Brasil, eles jogam bem pesado, né? Um recado aqui pro judiciário. Aqui no Brasil, eles jogam bem pesado, né? A política, o judiciário aqui no Brasil. Isso aqui, gente, foi visto como um duro recado para autoridades aqui no Brasil, tanto da política quanto do judiciário. Eles jogam bem pesado. Porém, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. E lembre-se que no vídeo anterior, eu disse para vocês que o Eduardo Bolsonaro pediu a Donald Trump que sancionasse o ministro Alexandre de Moraes novamente. Quem assistiu o vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, assista. No vídeo anterior, que eu postei aqui no vídeo da tarde, tá? O Eduardo Bolsonaro pediu para o Donald Trump para que ele sancionasse novamente o ministro Alexandre de Moraes. E agora, essa declaração aqui deve estar gerando desespero aqui no Brasil. Mas ninguém, se quem disse foi o próprio Trump, mas ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. Mandou um duro recado. O Trump basicamente fez o quê? Destruiu o Lula e o judiciário, essa condenação aí que acabou de acontecer contra o Eduardo Bolsonaro. Agora, não adianta a esquerda vir dizer, mas ele falou, o candidato à presidência, na verdade é o Flávio Bolsonaro, acho que ele estava se referindo ao Flávio. Não, ele estava se referindo ao Bolsonaro, ele confundiu o filho. Mas ele falou, mas ele está sendo condenado por uma declaração que ele deu aqui no Texas. Quem que mora no Texas, gente? É o Eduardo Bolsonaro. Então, assim, eles vão tentar, né, fazer um malabarismo aí, mas contra fatos não há argumentos. A prova, isso aqui é a prova de que Donald Trump está sabendo de tudo o que está acontecendo aqui no Brasil, das arbitrariedades segundo aí os principais juristas, a oposição, e ele está de olho e diz que, ninguém joga mais pesado que os Estados Unidos. Eu acho que isso aqui foi um duro recado de Donald Trump. Foi ou não foi, gente?